O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe que, com insistência, o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o seu povo. Ele até construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com ele. Porém, quando estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, fazei isto, e ele faz. Quando, ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do salmo. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Cante isso. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet, estamos juntos nessa segunda-feira na Missa das Famílias. Veja bem que evangelho mais lindo. Quem aqui já tinha ouvido esse evangelho da cura do amigo do centurião? Levanta a mão. Ah, que bom, então meu trabalho hoje vai ser mais fácil. Tem dia que eu pergunto, só uns 4 levantam a mão. Eu falo, ai Jesus, vou ter que voltar lá no comecinho de tudo, né? Mas veja bem, é uma passagem muito bonita. Quem aqui sabe o que quer dizer a palavra centurião? Tem a ver com as 3 primeiras letras. Quem aqui sabe? Levanta a mão, é que eu vou ir com o microfone perguntar, hein? Não me enrola não, se você levantar a mão eu vou ir. Ó, com uma ameaça dessa ninguém levanta a mão, né? Brincadeira, irmãos. Centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados, por um destacamento de 100 soldados. Por isso que ele era o centurião, né?
Ele era um homem de muita autoridade. Porque veja bem, o imperador romano não ia confiar 100 pessoas a alguém no qual ele não confiasse. Sim ou não? Então era um homem importante. Mas veja bem, ao mesmo tempo que ele era importante para os romanos, ele era de confiança do imperador, ele era um homem muito virtuoso, apesar de ser pagão, de não ser do povo de Deus. E nós temos muitas coisas bonitas, muitas lições especialíssimas para aprender com esse centurião. Veja bem, o Evangelho diz que esse centurião, que era um pagão, os pagãos naquela época, eles eram idólatras, eles adoravam o sol, eles tinham deuses que era representado, um deus por uma águia, outro deus, por exemplo, Artemisa, né? Os deuses gregos que foram rebatizados na teologia romana, né? do Império Romano, um monte de deus para tudo, é deus da guerra, é deus do dinheiro, é deus do sexo, é deus do plantio. Então eles não conheciam a fé. Eles não tinham sido educados na fé judaica que os judeus esperavam o Messias. Jesus era judeu e é o Messias que veio e iniciou o cristianismo, né? Jesus Cristo, nosso Salvador. Só que esse pagão, ele não conhecia a fé. Ele não sabia que tinha um Messias que viria salvar a humanidade. Ele não adorava o Deus único que tinha se revelado a Abraão. Ele era um homem que, espiritualmente falando, estava nas trevas, um homem perdido. Mas o que aconteceu? O Evangelho começou dizendo que esse centurião ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de alguém? Em alguma situação assim, sim ou não? Tem alguém aqui conhece um fofoqueiro? Quem conhece um fofoqueiro, levanta a mão. Você só conhece, né? Você não é, né? Já entendi tudo. Quem levantou a mão, a língua está coçando, né? Só conheço, é minha vizinha, é minha sogra. Tem gente que é assim, a pessoa está desanimada, você fala assim, eu quero te contar um segredo, a pessoa cura da depressão na hora, o que é? Já fica animada, não me conta. Quer ver aquela vizinha que você manda uma mensagem, a mulher está aquele tédio, desanimada em casa, lavando louça, você fala para ela, vem aqui depois que eu quero te contar um segredo. Ela lava a louça em 10 minutos e chega na casa da vizinha só para ouvir o babado, né? Tem gente que eu vou dizer para você, quando morrer um caixão para o corpo, outro para a língua, né? Mas a gente sempre está ouvindo falar de alguma coisa. Você ouviu falar da comadre Tiana? Rapaz, o marido dela, não sei não, hein? Chegando tarde. Tem gente que repara na vida dos outros, que é uma beleza, né? Nossa, só lá no lado do Paraná, de onde eu vim, aqui na região, Minas não tem essas coisas, nem em Aracaju, nem no Mato Grosso do Sul, né? Nem em Cachoeiro do Itapemirim, diácono, nem em outros lugares aí, Minas Gerais. Mas a gente está sempre ouvindo falar uma palavrinha. Deixa eu falar, o mineiro fala assim, deixa eu dar uma palavrinha que o senhor, padre, né? Mas existem palavras ruins que se espalham, óbvio, pela fofoca, e existem palavras boas que se espalham. Esse homem ouviu falar de Jesus. Como é bonito isso. E ouvindo falar de Jesus, São Paulo disse na carta aos Romanos, que a fé vem pela escuta. Ouvindo falar de Jesus, nasceu no coração daquele homem como uma semente pequena, a fé. O que Jesus disse? Que no começo a fé é como uma semente de mostarda. A fé. Então ele começou a dizer, na cabeça dele de oficial romano, né? Não sei se tem alguém aqui que serviu ao exército ou está na reserva. Tem um ministro da Eucaristia que está na reserva, né? Brinco que ele é o nosso general. Você que é do exército, ou quem conhece alguém que trabalha no exército, o oficial do exército tem muito claro as patentes, né? A noção de autoridade, de obediência, né? E no exército não tem dessa, quando o general ou o comandante pede, o soldado fala, não quero fazer agora, igual você faz com a sua mãe, viu, adolescente? Né? Os adolescentes estão nos assistindo. Lá não tem dessa, ou você faz ou você faz. Então na cabeça desse oficial romano, que era um militar, ele tinha uma noção clara de autoridade. Ele disse assim, olha, eu tenho 100 homens à minha disposição. Eu mando a um, vai e ele vai. Eu mando a outro, faz isso e ele faz. Então ele fez... Na sua cabeça militar, né, ele fez uma relação com a autoridade de Jesus. Ele não entendia muito bem como a autoridade de Jesus funcionava, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus. Por ouvir falar, a fé nasceu no coração dele. Ele reconheceu que ali tinha alguém que tinha autoridade. E ele foi dizendo, olha, eu sei que você pode fazer, porque eu também posso. Quando eu tenho que mandar, eu mando um, vai, outro mando um, faz isso e ele faz. E eu sei que você também pode mandar, e vai acontecer. Mas depois eu vou voltar nesse ponto. Mas o mais bonito é que ele ouviu falar de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Jesus por alguém? Levanta a mão. Pode levantar. Você não tem uma avó que te ensinou a rezar? Criatura. Não tem uma mãe?
Aqui, ó, é a sua mãe, ela do seu lado? Não? O que ela é sua? Tia. Então, mas a tua tia que te trouxe aqui? Quantos anos você tem? 17. Olha que sotaque mineiro bonito. 17 anos. Então, a sua tia está te falando de Jesus, porque ela te trouxe para rezar na Canção Nova. É ou não é? Parabéns, tia. Continua assim. E se ela desviar, tia, o cinegrafista pode filmar aqui o que o padre está fazendo aqui. Puxa a orelha. Fala, volta para Deus, menina. Eu tive. A minha mãe me ensinou a rezar. Tive vizinhos que rezavam, não é? Então, eu ouvi falar de Jesus. Você ouviu falar de Jesus também, sim ou não? Quem aqui já foi à missa quando criança? De quem que o padre falava na missa? Espero que seja de Jesus, né? Porque, pelo amor de Deus, às vezes a gente ouve umas coisas por aí, mas em tese é de Jesus. Então, você ouviu falar de Jesus, sim ou não? Então, por isso que você está aqui. Porque no seu coração alguém semeou a semente da fé. Então, a gente precisa fazer Jesus conhecido e amado, como dizia Santa Teresinha, depois Madre Teresa de Calcutá. Fazer Jesus conhecido e amado. Porque, veja bem, é quase um pleonasmo, conhecido e amado. Porque quem conhece Jesus de verdade vai amá-lo, vai se apaixonar. Porque Ele é apaixonante, Ele é amável. Então, a gente tem que aprender a contar o nosso testemunho para os outros. E me perdoe, tem gente que acha que só pode contar um testemunho se for um ex-traficante, matou 15, deixou 20 amarrado para matar no dia cedo, né? Aquele cara, não, só vou contar o meu testemunho se eu fui lá o assessor do Pablo Escobar, na época, né, que ele explodiu o avião na Colômbia. Não, meu amigo, não é só quando você é um traficante ou que teve uma coisa mirabulosa que você tem que dar o testemunho. Só o fato de você, numa segunda tarde, estar aqui e não estar enchendo a cara num bar, está buscando a Deus, está rezando, está assistindo a Canção Nova, isso já é um testemunho. Uma menina de 17 anos aqui com a tia, é um testemunho. Nós reunidos, rezando, louvando a Deus, é um testemunho. O testemunho simples, às vezes você pode chegar numa pessoa lá no teu trabalho e dizer assim, olha, vê que a pessoa não está bem, perguntar se está bem. Se a pessoa falar, olha, eu estou passando por um problema em casa, você pode dizer, você já pensou em ir na missa? Tem um grupo de oração ali, assiste a Canção Nova, assiste a missa do Padre Adriano, assiste o programa X. Isso é falar de Jesus, isso é fazer as pessoas ouvirem sobre Jesus. Você sabe o que é triste? Eu vou dizer para você, nós estamos num país cristão, o Ocidente, em tese, é cristão, mas existem muitas pessoas, muitas crianças que não ouviram falar de Jesus. Um dia uma criança estava visitando com a mãe a casa de uma amiga de infância dela, que era muito cristã. Aí a criança viu a cruz, né, com Jesus ensanguentado, começou a chorar. Aí a dona da casa, que era amiga de infância da mãe dessa criança que a estava visitando, perguntou, por que você está chorando, filha? É aquele homem sangrando, que feio. Você não conhece quem ele é? Não. É Jesus. Jesus, criancinha num país cristão, eu não conhecia. Eu tenho uma amiga que mora num outro país aqui na América do Norte, né? Que era professora, e ela deu carona uma vez para 2 crianças, e uma das crianças entrou no carro, viu o rosário, criança assim, já de uns 12 anos, né? Perguntou, o que é isso, tia? Ela falou, é um rosário. Rosário? Mas para que serve? É para salvação, Jesus, Maria, você nunca ouviu falar? Ele, não. Gente, aqui no Ocidente é cristão, não estou falando dos países islâmicos, não. Eu não estou falando da China, não. Que tem a igreja católica do Estado, né, e a igreja católica ligada ao Vaticano tem que viver escondida, né, as missas no subterrâneo, escondida lá na China, porque a igreja que é permitida é só a igreja que o Estado aprova, os bispos que o presidente escolhe, né? Ali você poderia dizer, e é difícil, né, as pessoas não ouviram falar de Jesus, mas tem muita gente no seu bairro que não conhece Jesus. Tem muita gente no teu trabalho que talvez até ouviu falar de Jesus, mas não conhece a ponto de ter uma experiência com Ele. Nós precisamos lutar, filho, filha, presta atenção, você aqui, você em casa, para fazer Jesus conhecido e amado. Para isso as pessoas precisam ouvir falar de Jesus através da nossa palavra. Esse homem ouviu falar de Jesus. Quantas pessoas no último mês você fez ouvir falar de Jesus? Quantas? Porque tem gente que é assim, quando você faz as pessoas ouvirem falar dos seus problemas, né? Esses dias eu ouvi 3 pessoas conversando por 10 minutos. Durante 9 minutos e 50 segundos elas falaram de remédio, doença e dor, né? Tem gente que você pergunta, você está bem? Se arrepende depois de ter perguntado, né? Não estou, está doendo aqui, bico de papagaio, reumatismo, estou com a gota, padre, não sei o que tem, reclamação que dá medo, né?
As coisas ruins você faz acontecer, você faz as pessoas saberem, né? Ai, estou devendo. Aí os parentes somem, né? Com medo de você pedir dinheiro emprestado, né? Esconde. Os seus problemas você faz os outros saberem. Os meus problemas às vezes eu faço. Só que sobre a sua fé, você faz a sua fé virar notícia? A fé precisa virar notícia. Nós precisamos dar os nossos testemunhos para os outros. E preste atenção, muitas vezes nós precisamos também dar o nosso testemunho para a gente mesmo. Você sabia? Muitas vezes você precisa olhar no espelho e dizer assim, eu, como sacerdote, preciso, Adriano Zandoná, dizer, lembra de onde Deus te tirou. Lembra das maravilhas que Deus já fez na tua vida. Lembra que você era perdido e Ele te resgatou. Lembra que você era triste e Ele se tornou a sua alegria. A gente tem que contar o nosso testemunho para a gente mesmo. Lembrar das maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Porque é assim que a fé nasce. Sabe? A fé nasce por ouvir dizer. Sim ou não? E a falta de fé também nasce por ouvir dizer. Quantos youtubers famosos tirando a fé dos nossos adolescentes, como essa menina de 17 anos aqui? Eles questionam com uma autoridade. Esses dias eu vi um vídeo de um youtuber famoso questionando a igreja católica, questionando o celibato dos padres, contando um monte de coisa. Eu só fiz um comentário. De onde você tirou isso? Qual livro? Qual historiador? Qual século? Que língua você leu? Porque tipo assim, ele fala como se fosse uma verdade absoluta. E quando acha uns livros, é uns livros ideológicos que força tanto o negócio. Você quer defender uma coisa, vai estudar. Agora sem profundidade nenhuma. Porque consegue fazer um canal, acha que tem autoridade, um bando de tonto vai atrás. Ah, o fulano falou, mas quem é o fulano, meu irmão? Vai estudar, vai conhecer a sua fé. Muita católico recebendo informação sobre a fé de youtuber famoso. E não ouve o Papa, não ouve a igreja, não ouve os santos. Quem tem que te ensinar sobre a fé são os santos. Não é o outro que está gravando videozinho para ganhar like, para ganhar curtida. Mas esse é o nosso tempo. A palavra também tira a fé das pessoas. Quantas ideologias contrárias ao cristianismo nas séries que você assiste. Desconstruindo o papel da família. Desconstruindo o papel de tudo que Deus criou, do jeito que Deus criou. E está todo mundo aplaudindo. Ah, passou na série, todo mundo faz. Não, é a série então que manda em você? É o que passa na televisão? Você não tem capacidade de questionar, não de pensar com a sua própria cabeça? De ler, de estudar, de conhecer a sua fé? Até quando nós vamos ser massa de manobra? E tem gente que é interessante, eles fazem uns filmes, uma coisa, umas reportagens e dizem assim, nós somos imparciais. Eu falo, tá bom. Eu trabalho com televisão desde 2004. Eu também entendo como funciona a comunicação. Eu faço mestrado nisso, e todos nós da Canção Nova e tantos outros. Não existe esse negócio de comunicação imparcial, nessas sériezinhas aí para fazer a cabeça dos nossos adolescentes, para fazer eles deixarem de acreditar na família, nos valores, na fé, na verdade, bagunçando a concepção deles, e a gente aplaudindo, achando que está bonito. A gente tem que falar de Jesus e tem que falar contra essa antipalavra que está destruindo os valores da nossa fé nas nossas famílias. Você que é pai e mãe, se você quer que o seu filho seja cristão e que seja gente, segundo o que Deus criou para ser, você não pode deixar celular na mão dele, você não pode deixar ele assistir o que ele quer, você não pode deixar ele ficar vendo essas séries que desconstroem o papel da sexualidade humana segundo o projeto de Deus. E todo mundo acha que está lindo. Eu já fiz esse questionamento aqui e faço. Gente, há 20 anos atrás, nós não acreditávamos em metade do que a gente acredita agora. Por que a gente acredita? Será que nós somos iluminados e reinventamos a roda depois de 2000 anos, ou será que nós estamos sendo manipulados? Por série, por mídia, por música. Ouve as 5 músicas que mais fazem sucesso no Brasil agora, que você vai ficar com vergonha. É só sexo, é só traição, é só bebedeira. E a maioria do que está ouvindo se diz católico. Católico nada, é um saco de batata, é um bando de banana, não conhece a fé, estão negando Jesus. Católico de verdade não tem que ouvir certo tipo de música, não tem que deixar certas porcarias entrar na sua casa. Você é católico, você é cristão, é um saco de batata. E você sabe como é as crianças, você põe limite, meu irmão. Você educa na fé, você acompanha o que ele está assistindo, o que os professores estão ensinando. O professor é pago para ensinar português, matemática, inglês, não é pago para ficar enchendo sua cabeça das crianças de ideologias, de coisas contrárias à fé. Quem educa para valores e para moral é o pai e a mãe, não é o Estado, não é o professor. Mas a gente vai aceitando, tudo bonito. Não, você tem que se posicionar. Você e eu precisamos nos posicionar. Falando de Jesus e combatendo a palavra contra Jesus, contra a fé, porque isso está acontecendo.
está acontecendo. E tem gente que fala, ai padre, para com essas teorias da conspiração. Gente, é só você não ser um imbecil para você ver o que está acontecendo na nossa sociedade. Você que é um pouco mais velho, olha como era o mundo e como está. Por que mudou? Quem que conduz essa mudança? Você já parou para pensar? Ou você acha que nós estamos iluminados? Não, tem uma indústria por trás. Uma indústria cinematográfica, uma indústria musical, uma indústria fonográfica, uma indústria do lúdico, para mudar a mentalidade das pessoas e fazer você pensar o que eles querem que você pense. Não tem mais identidade de nada. E a gente está que nem, sabe, pato. Mas enfim, continuando. Você sabe que Jesus, ele se encantou muito com esse pagão. Jesus disse, olha, nem em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho. Ou seja, nem entre o meu povo, que são os judeus que estão esperando o Messias, que receberam as promessas, que tiveram os profetas. Ele se encantou, que coisa mais linda, imagina Jesus parar e se encantar com a sua fé. É forte isso, não é? Como que é o seu nome? Diga aí o seu nome bem alto para o padre ouvir. Maria, imagina Jesus chegando aqui agora falando, Maria, nossa, agora você arrebentou, hein? Ó, agora o que você pediu eu dou. Depois dessa demonstração linda de fé, imagina que lindo. É ou não é fantástico? Por que esse homem conquistou tanto Jesus? Porque ele tinha uma grande lucidez espiritual. Lucidez, o que isso significa? Eu gosto das pessoas que são lúcidas. O que é uma pessoa lúcida? É uma pessoa que consegue enxergar tudo com sobriedade, né? O que é e o que não é. Qual era a lucidez desse homem? Ele conseguiu entender quem ele é. Quem ele era? Ele era um pagão. Ele não era membro da fé judaica, ele não era herdeiro das promessas. Então ele sabia que se um judeu pisasse na casa de um pagão, o judeu ficaria impuro, segundo a religião deles, né? As tradições deles. Então ele sabia quem ele era. Não, ele não precisa vir até mim, eu sei quem eu sou. Mas ao mesmo tempo, ele sabia quem Jesus era. Como eu disse, ele usou aquilo que ele tinha na cabeça, o estratagema que ele tinha na cabeça, militar, para dizer, olha, eu sei que você tem autoridade. Eu sei que diante do meu poder, da minha autoridade, você tem uma maior. Eu peço para o meu soldado, faz isso, ele faz. Eu peço para outro, não faz, ele não faz. Eu sei que você tem um poder para fazer o que você quiser, não precisa ir em casa. O que ele reconheceu? Ele reconheceu quem Jesus era, ele reconheceu quem ele era, e ele reconheceu o que ele não era. Ou seja, eu também tenho autoridade, mas diante desse problema eu sou limitado, eu não consigo resolver. Ou seja, só você, Jesus, pode curar esse meu amigo, esse meu servo, né? Era comum na época as autoridades terem servos, né? Que eram escravos, enfim, mas era outro mundo. Só que ele reconheceu, eu tenho autoridade, mas a minha autoridade é limitada. Então, Jesus já começou a perceber, opa, esse coração desse homem tem uma fé diferente. E de repente ele deu o arremate final, que capturou o coração de Jesus. Ele disse, Jesus, você não precisa, ele mandou, né, dizerem para Jesus, Senhor, você não precisa vir em casa não, mas diga só uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. Aí Jesus parou, opa, o que nós repetimos em toda a missa antes de comungar? O que nós repetimos? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei apenas uma palavra e eu serei salvo. Nós estamos repetindo em toda a missa o que um pagão há mais de 2000 anos atrás nos ensinou. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda a fé desse homem. E veja bem, por que Jesus se encantou? Porque ele acreditou na palavra de Jesus. Ele acreditou no Jesus que poderia simplesmente com uma palavra curar. Agora, muitos de nós, me perdoem, eu digo da minha experiência como padre, a nossa fé, ela não é sofisticada assim. A gente quer, por exemplo, acaba a missa, eu fico admirado. Acaba a missa, nós padres, né, demos a bênção com o Santíssimo, Jesus na Eucaristia na frente do povo, e demos a bênção no objeto, e demos a bênção final. Chega lá fora, a pessoa, padre, me dá uma bênção. Fala, onde foi que eu errei, né? Já te dei 3, criatura. Não, mas põe a mão na minha cabeça. Ué, mas se eu não colocar a mão na sua cabeça, Jesus não vai agir? Esse homem não falou, vem Jesus, põe a mão na minha cabeça. Vem Jesus, faz agora, repete tudo que o senhor falou na missa só para mim. Vem Jesus, faz uma pirotecnia espiritual, né? O que é uma pirotecnia espiritual? Rola para cantar, oh Jesus. Esse pregador é bom, hein? Ele grita, né?
Ah, esse pregador, nossa, ele não precisou de grito. Nada contra quem tem um jeito de pregar mais animado, né? Mas ele não precisou de grito, ele não precisou colocar essa mão na cabeça. Diz uma palavra, uma. Basta. Você que está aqui hoje, você que está em casa, talvez você está com o coração apertado. Talvez você tenha problemas diante de você que são maiores do que a sua capacidade de resolver. Talvez existem situações na sua família que são quase como uma sentença de morte sobre você ou sobre alguém, uma doença, um problema, uma enfermidade, mas você está esperando assim, não, eu queria tanto falar com aquele padre, eu queria tanto que o padre depois da missa me encontrasse, colocasse a mão na minha cabeça, eu queria tanto que o exorcista fosse lá em casa, eu queria tanto... Ei, basta uma palavra e eu serei salvo. Você tem uma fé como a desse centurião? Você é capaz de acreditar nisso, sim ou não? Sim. Nossa, me convenceu, hein? Tem o cachorrinho que fica ali, ó, já baixou a cabeça. Ó. Aquele ali é meu paroquiano, tá? Olha o cachorrinho, ele está sempre ali. De vez em quando ele fica me olhando meio feio. Eu falo, rapaz, eu sou padre, me respeite. Você é capaz de viver uma fé assim, sim ou não? Sim. Uma palavra, uma. Jesus tem essa palavra para liberar sobre a sua vida hoje, você, sobre a sua família. E essa palavra dele muda tudo. Você crê sim ou não? Vamos aplaudir o Senhor então, que já está liberando sobre nós, que já está falando no nosso coração. E a gente não pode, gente, ser refém dos sinais. A gente tem que ter uma fé firme e verdadeira, simples. Aquele homem poderia ter passado e parado assim, falado assim, olha, eu quero que venham aqui os rabinos mais sábios. Eu quero entender o sistema criacional da Bíblia. Eu quero entender o porquê os átomos e os prótons na criação do Big Bang. Não, ele já entendeu, ele olhou, eu sei quem é Jesus, eu sei quem eu sou, eu sei que ele pode. Eu vou pedir, e se ele quiser ele vai fazer. Acabou. Fé é um ato simples. A fé não é complicada. Claro, depois que você vai aprofundando na fé, você tem que estudar, como dizia Santo Agostinho. Você crê para entender e depois você entende para crer, né? Primeiro eu creio, mesmo sem entender, e vou buscar o entendimento para crer melhor. Mas a fé é simples. Existem coisas da sua vida que precisam ser mudadas. Eu digo para você, Jesus pode mudar essas coisas. Jesus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer o que é impossível para você, mas você precisa crer. Ainda que a sua fé esteja como uma sementinha pequena. Talvez a sua fé está pequenininha assim, ó. Uma sementinha. Talvez o seu netinho, quem aqui é avó e avô? Levanta a mão. Que desse lado tem um monte com cara de avó e de avô, hein? Coisa boa. Não, aqui também tem. Rapaz, está cheio de avô e de avó aqui, hein? Traz os netos da próxima vez. Segunda tarde é difícil, né? Os netos estão estudando, eu sei. Mas olha, você que é avó e avô, quando você pega e ensina o teu netinho a rezar, você leva ele na igreja, para lá diante do sacrário, ele vai fazer uma bagunça, fala para ele se ajoelhar. Você está jogando uma sementinha. Um dia vai crescer. Mas nós não podemos deixar de alimentar nossa fé e a fé dos nossos. E mais uma vez eu digo, tenha uma fé simples. Simples. Porque Deus escuta a sua oração. Na Bíblia está escrito que nenhum justo ficou sem resposta da sua oração. Se você confia em Deus, a sua fé já vai te justificando. E você, claro, vai caminhar nos sacramentos, no arrependimento, no abandono do pecado. Deus escuta a sua oração, é simples. Ele quer atender. Santo Agostinho dizia que Deus está mais pronto a dar do que o suplicante a pedir. Ele está mais pronto a fazer do que nós a pedir. Então esteja aberto e atento. Nós vamos rezar daqui a pouquinho, com essa fé simples, pedindo essa graça, mas eu quero só fazer um comentário. O número 161 do Catecismo, citando Hebreus 11:6, diz o seguinte: sem a fé não há salvação. Sem a fé não é possível agradar a Deus. E eu digo para você, quando o inimigo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele afeta em você é a sua fé. Ele destrói a fé na igreja, a fé em Jesus, a fé no casamento, a fé na família. Talvez você esteja com a sua fé na família abalada, a fé no casamento abalada, a fé em Jesus e na igreja abalada. Eu digo para você, a igreja é muito mais do que um padre que peca, do que um líder que peca. A família é muito mais do que o erro de um membro da família. E Deus é muito mais do que os problemas que você tem enfrentado. Tenha fé, Ele pode te ouvir, pode te atender.
Concluo só dizendo que esse centurião nos ensina coisas maravilhosas. Ele era um pagão. Gente, mas é verdade ou não é? Que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Dentro da igreja e fora da igreja. E o que dá dó é que tem muita gente muito boa ainda vivendo na escuridão, que não conheceu Jesus. Porque veja bem, a palavra diz que ele estimava um servo, um escravo. Então esse escravo não era tratado como escravo, para ele fazer tudo isso para a cura do servo. Era um amigo. Era um irmão que talvez cresceram juntos. Era muito comum na época os filhos dos escravos crescerem junto com os filhos dos donos e ficarem amigos. Ele tinha construído uma sinagoga para o povo. Judeu, sendo um romano, que estava lá para exigir impostos, que estava lá para reprimir qualquer manifestação dos judeus. Então, quantas virtudes esse homem tinha? Ele tinha a virtude da diplomacia, ele sabia conversar, ele tinha a virtude da fé, ele tinha a virtude da humildade para nem ir a Jesus, nem exigir nada de Jesus. Sabe, ele tinha a virtude da amabilidade, ele era alguém amável, estimado pelos outros. Quanta coisa boa! E ele encontrou a luz que é Jesus. E aí tudo aconteceu. Nós também conhecemos muita gente boa. É ou não é verdade? Que só falta um empurrão para se lançar em Jesus e ficar muito melhor e encontrar a salvação. E ao contrário também é verdadeira. Tem gente dentro da igreja que é de má índole, né? Todo lugar tem, infelizmente. Mas eles estão no lugar certo. O hospital é para os doentes, não é para os sãos, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu amigo, você precisa de Jesus. E eu também, diga para essa pessoa: nós precisamos de Jesus. Diga para quem está do seu lado, coragem. Se ele estiver dormindo, você já acorda ele. Vamos ficar em pé? Querido, querida, como o padre disse, eu não sei o que você está vivendo, você aqui, você em casa. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, mas o que eu sei é que Deus quer te ouvir. E Ele pode agir nessa situação que é impossível para você. O que você precisa? Pedir. Esse oficial pediu. Antes ele falou com os judeus: vai lá, fala para Jesus. E os judeus chegaram: olha, ele merece que o senhor faça esse favor. Ele construiu para nós uma sinagoga. Então ele teve intercessores. Você tem intercessor. José, Maria, não é? Padre Pio, que nós celebraremos daqui uns dias, Cornélio, Cipriano, que nós celebramos hoje, os santos. Mas peça com autoridade, porque Deus quer te atender. Quero convidar você, se você quiser, se te ajudar a rezar assim, levante os seus braços com o Padre. Você vai primeiro repetir essa oração comigo. Depois nós vamos cantar, elevar o nosso coração a Deus. Reze comigo. Senhor Jesus, eu creio. Senhor Jesus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Senhor Jesus, eu creio. Senhor Jesus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé simples. Dá-me uma fé simples. Profunda. Profunda. Que confia em Ti. Que confia em Ti. Que se abandona em Ti. Que se abandona em Ti. Que não fica exigindo sinais. Que não fica exigindo sinais. Mas que simplesmente crê. Mas que simplesmente crê. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Porque muitas vezes eu vacilei. Porque muitas vezes eu vacilei. Eu fraquejei na minha fé. Eu fraquejei na minha fé. Mas eu quero, Jesus. Mas eu quero, Jesus. Acreditar em Ti. Acreditar em Ti. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Hoje eu renovo a minha fé em Ti. Hoje eu renovo a minha fé em Ti. Hoje eu renovo a minha fé no céu. Hoje eu renovo a minha fé no céu. Na igreja. Na igreja. Na intercessão dos santos. Na intercessão dos santos. Na intercessão da Virgem Maria. Na intercessão da Virgem Maria. Na doutrina da igreja. Na doutrina da igreja. Hoje eu renovo a minha fé. Hoje eu renovo a minha fé. Na família. Na família. No casamento. No casamento. Na minha vocação. Na minha vocação. Jesus, eu te peço. Jesus, eu te peço. Por favor. Por favor. Realiza o que é impossível para mim. Realiza o que é impossível para mim.
Transforma e cura Transforma e cura a mim e a minha família. a mim e a minha família. Liberta-nos do mal, Liberta-nos do mal, dos vícios, dos vícios, da doença da doença e de uma vida sem o Senhor. e de uma vida sem o Senhor. Dai-me o teu Espírito Santo, Dá-me o teu Espírito Santo, enchendo-me, enchendo-me, curando a minha fé. curando a minha fé. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, ajuda-me a crer, ajuda-me a crer. ainda que eu não veja, Ainda que eu não veja, me ajuda a esperar, me ajuda a esperar. ainda que eu não toque, Ainda que eu não toque, que eu creia, Espírito Santo. que eu creia, Espírito Santo. Basta uma palavra, Basta uma palavra. basta uma palavra, Basta uma palavra. e eu serei salvo, E eu serei salvo. e a minha família será salva. E a minha família será salva. Eu sei, Jesus, Eu sei, Jesus, que a cruz, que a cruz, que os que os problemas problemas fazem parte da vida, fazem parte da vida. mas eu escolho confiar em Ti. Mas eu escolho confiar em Ti. E eu sei que contigo, E eu sei que contigo, eu e minha família, eu e minha família, venceremos todo o mal, venceremos todo o mal. superaremos a dor, Superaremos a dor. seremos salvos. Seremos salvos. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito me Santo. leva a crer Me leva a crer. de todo o meu coração. De todo o meu coração. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Basta uma palavra Basta uma palavra. e eu serei salvo. E eu serei salvo. E eu serei liberto. E eu serei liberto. E a minha família será curada. E a minha família será curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta os seus braços e vamos cantar com toda a fé, com toda a força do nosso coração. Ó vento impetuoso, Cante. vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. Com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. Eu sinto que o Senhor está renovando a fé em muitos corações nesse momento. Pessoas que deixaram de crer na família. Não é por causa dos problemas que você está passando que o seu casamento deixou de ser real, deixou de ser importante. Você que está sofrendo muito com seu pai, o Senhor está tocando você. Você que está vivendo um desespero diante da sua situação de saúde. Confie, você na UTI, o Senhor está agindo. Vá rezando no Espírito, o Senhor está agindo. O Senhor agora está derrubando muitas muralhas em famílias. Muralhas de divisão, de briga. O clima está pesado. Seu pai está bebendo muito. Você é jovem, mas reze por ele. Deus escuta a sua oração. Não é um dia, mantenha-se em oração por ele. Famílias que estavam destruídas pelo vício, pela bebida, o Senhor está restaurando. Não deixe de lutar. Destruídas pelo adultério, o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor. Muito mais do que o que a gente pode pedir ou pensar, o Senhor está fazendo. Obrigado. Hoje nós dizemos sim à fé. Nós queremos crer, ainda que não estejamos vendo. Nós esperamos na certeza de que o Senhor já está fazendo, ainda que não sejamos capazes de tocar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Uma salva de palmas à Sagrada Família. Modelo de família para nós, todos ali modelo de fé.